Essa é a correção do sexto ano, PET 4, semana 2, português. Antes de começarmos a nossa correção, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para você ter acesso a todas as aulas que saem aqui semanalmente e já dê o seu like nesse vídeo, ok? Número 1, leia o texto 2 ao lado e responda às questões. Lembrando que nós estamos fazendo a correção da semana 2, PET 4, língua portuguesa, sexto ano. Então, texto 2. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece a presença de Adriano na arena. A diretoria do Corinthians falou após a vitória sobre a Chapecoense na noite dessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Por meio do diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, o clube pronunciou sobre a presença de Adriano Imperador no camarote da presidência na Arena Corinthians. Abre aspas. Não tem absolutamente nada. O Adriano é um amigo que passou por aqui, esteve com a gente em 2011, mas nada além disso. Veio ver os amigos, o jogo, nada além disso. Fecha aspas, avisou. Além de descartar o ex-camisa 10, Duílio Monteiro Alves também falou da possibilidade da chegada de reforços. O timão, segundo ele, segue aberto a boas negociações, mas sem nenhum desespero. 1. Qual a finalidade do texto? Então, é informar e divulgar o esclarecimento por meio do pronunciamento do Clube do Corinthians sobre a possibilidade de novos reforços e a presença de Adriano na arena. 2. Qual foi o motivo da presença de Adriano na Arena Corinthians? Então, conforme o diretor, o motivo foi a visita aos amigos para assistir um jogo junto a eles. 3. Quais foram os jogadores descartados pela diretoria do Corinthians? Então, no caso, foi o ex-camisa 10 do time, ou seja, o Adriano, porque foi o único mencionado no texto. Agora nós temos o texto 1. Diretor do Corinthians descarta o retorno de Adriano Imperador. O atacante acompanhou a partida contra Chapecoense no camarote da diretoria. O Corinthians contou com a estreia do meia chileno Ângelo Arauz na vitória de 1-0 sobre o Chapecoense na quarta-feira 1º. E mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nessa temporada. Quem admitiu a possibilidade foi o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, que ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. O Corinthians está sempre aberto para melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo, entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu. Mas, lógico, se tiver possibilidade, a oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita a contratação. Mas não há nenhum em andamento hoje, garantiu o dirigente. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra o Chapecoense no camarote da diretoria, ao lado do presidente André Sanches e do próprio Duílio Monteiro Alves. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser o início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio. Número 1. Qual a finalidade do texto lido? Informar sobre as declarações dadas pela diligência do Corinthians. 2. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Que boato foi esse? De que ele seria um possível reforço para o Corinthians. 3. Sobre o que trata a notícia? Sobre as declarações dadas pela diligência do Corinthians e boatos sobre a possível contratação de Adriano. 3. Leia os textos 1 e 2 das atividades anteriores e responda às questões a seguir. 1. Em quais veículos foram publicados esses textos? O texto 1 foi em um site corintiano chamado Meu Timão e o texto 2 foi no site Diário do Nordeste. 2. Qual a data da publicação das notícias? 2 de agosto de 2018.
Nos dois textos, temos a presença da palavra descarta. Qual o sentido de cada uma delas? Então, em ambos os casos, né, é o fato de descartar a possibilidade de contratar o Adriano. Então, em ambos, o sentido de que não há possibilidade de ocorrer. No caso, a contratação, né? 4. O que diferencia os fatores narrados nas duas notícias? Então, o primeiro apresenta os fatos em forma de esclarecimento, sendo mais parcial. Já o segundo traz detalhes sobre os acontecimentos. 5. O texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Que impacto isso teve na notícia? Isso tem na notícia, né? O público-alvo do site são os torcedores do Corinthians. Logo, a notícia deve interessar esse público, tornando-a mais parcial. Há também erros ortográficos, né, que nós vimos o após, e a data da reportagem também está errada, né, que na parte lá das referências está 2020. 6. Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? Então, no caso, seria o texto 2, porque o texto 2, na verdade, é esse que tem dos torcedores, né? Do jornal online, do Meu Timão. Porque, não sei se vocês lembram, mas na questão número 1 era o texto 2 e na questão número 2 era o texto 1. Vai entender por quê, né? 2. Qual a notícia passa mais credibilidade e por quê? Então, é a notícia do texto 1, pois ela divulga a partir de um jornal que possivelmente deve ser imparcial. E nós também destacamos o fato dela trazer mais detalhes das notícias. Ok? Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Dê o seu like e até a próxima. Tchau, tchau!